Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, dirigente da Agência Missionária Sementeira Divinas Promessas, e trouxe para você a leitura do estudo devocional do Velho Testamento, escrito por Jefferson Neto, nosso apóstolo, cujo canal no YouTube é canal Jefferson Neto, Jefferson com 2 Fs e Neto com 2 Ts, e também o canal da New Time Church, que é o seu ministério em Boston, na Grande Boston, na cidade de Framingham. Ele nos autorizou a fazer essa leitura e compartilhar com vocês esse estudo composto por 6 grandes temas, subdivididos em lições. Nós estamos no tema número 1, as Escrituras Sagradas, e hoje nós vamos ler a lição número 6. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo. Lição número 6, os rolos do Mar Morto. Texto bíblico, Esdras 6:2, Jeremias 36:4, 36:6, Ezequiel 2:9, Zacarias 5, versos 1 e 2, texto principal, Salmo 40, verso 7. Verdade prática. A cada evidência arqueológica, a palavra de Deus se torna ainda mais confiável. Alvos. Ao término dessa lição, os alunos entenderão que 1. O que são os rolos do Mar Morto? 2. O valor desta descoberta? 3. O que esses rolos provam? Instruções preliminares. O mundo respeita a fé alheia, mas nunca a toma como prova de nada. O não crente quer ver evidências palpáveis para acreditarem no que quer que seja. Este, inclusive, é o princípio da ciência: acreditar no que se vê, no que se toca, no que se experimenta. Para nós, os salvos, no entanto, a fé por si mesma prova tudo, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Por esta razão, quando estudamos assuntos como este, não estamos buscando suprir uma necessidade da nossa fé, porque ela não precisa de fatores externos para ser a base sólida do nosso relacionamento com Deus. Fé é uma relação de confiança. Ninguém confia em ninguém da noite para o dia. Fé vem de uma relação construída com o tempo, cuja base é a fidelidade integral. Deus é digno de nossa fé porque, além de ser o único Deus verdadeiro, ele revelou nesses quase 6.000 anos de relacionamento com a raça humana o seu caráter 100% fiel. Um dos objetivos das Escrituras é revelar o quão imutável o caráter de Deus é, sendo assim, ele também conquistou dos seus filhos o direito de ser criado 100% e sem sombra de dúvidas. É por essa razão que a fé por si mesma nos garante que estamos no caminho certo. Portanto, esta revista é muito mais apologética do que devocional. Aqui estão os argumentos que nós precisamos para ajudar alguns céticos, os quais não conseguem ver pela fé e precisam de uma prova física para crer. João 20:27. Muitos que um dia foram céticos hoje estão salvos porque Deus sabe que alguns só enxergarão a verdade dessa forma. Enfoque do texto. Esta lição tem um enfoque arqueológico. Quero sugerir que o professor leia artigos sobre arqueologia em geral para poder responder a perguntas, as quais certamente surgirão com confiança. Eu abro um parênteses aqui, existe um canal muito bom no YouTube do pastor Rodrigo Silva, que é arqueólogo. E o canal também da Aline com Israel, Israel com Aline, desculpa, também é um canal muito bom em termos de achados arqueológicos. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do processo longo e cansativo de como um achado arqueológico é removido do seu lugar, processado, identificado, catalogado e publicado. A arqueologia é uma ciência muito precisa e rigorosa. Subsídios da lição número 6. Como esta revista também tem características teológicas, não posso me abster de dar aqui algumas informações técnicas a respeito do assunto.
Até o fim dos anos 50, cerca de 40% dos rolos do Mar Morto, a maior parte fragmentos da caverna número 4, ainda não havia sido publicado e ainda era inacessível pela comunidade científica. Somente em 1991, 44 anos depois da descoberta do primeiro manuscrito, depois de muita pressão, foi que a comunidade arqueológico-científica passou a ter acesso aos manuscritos através de fotos que foram tiradas dos rolos. Em novembro de 1991, as fotos foram finalmente publicadas pela Sociedade Bíblica Arqueológica numa edição ainda não oficial. Uma reconstrução computadorizada baseada em concordância foi anunciada ao público. A livraria de Huntington, na Califórnia, se comprometeu de abrir seus arquivos de microfilme de todos os parágrafos dos rolos. Os rolos do Mar Morto contribuíram consideravelmente para o aumento do entendimento mundial sobre o judaísmo e cristianismo. Eles representam uma nova forma de judaísmo não rabínico e provê para os teólogos do Novo Testamento um material extremamente rico para comparação. Neles são encontrados muitos paralelos importantes da obra do Senhor Jesus. Os rolos também mostram o cristianismo enraizado no judaísmo e eles têm sido chamados de o link evolucionário entre os dois. Os rolos do Mar Morto. Introdução. Há algumas décadas atrás, uma das maiores descobertas arqueológicas da história era apresentada ao mundo. Tratava-se de vários rolos de manuscritos encontrados na região do Mar Morto. O mundo estava em choque pela abundância de informação que esses manuscritos traziam. Na comunidade científica, entre alguns, nascia uma ponta de esperança de que alguma coisa nesses manuscritos viesse a expor alguma deficiência na Bíblia Sagrada, para que tais pessoas pudessem dizer que a nossa fé era vã. Porém, o resultado desta descoberta revelou-se extremamente chocante para muitos. Vejamos o que tudo isto tem a ver com as Escrituras Sagradas. Tópico 1. O que são os rolos do Mar Morto? São rolos de manuscritos antigos descobertos na região desértica do Mar Morto, contendo cópias de alguns livros da Bíblia Sagrada, inteiros ou em parte, e alguns outros textos de valor histórico. Esses manuscritos, por fim, se revelaram uma das mais importantes descobertas arqueológicas da história da arqueologia. Eles trazem muitas informações que contribuem com a veracidade e com a integridade da palavra de Deus. Tópico 1.1. Como se deu essa descoberta? De uma forma totalmente casual. Segundo o Dr. Millard Burrows, professor de teologia bíblica da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, dois beduínos do clã Taamires estavam apacentando ovelhas na região noroeste do Mar Morto, próximo às ruínas de Qumran, quando uma delas se extraviou do rebanho. Um dos beduínos, Mohammed ad-Dib, ao sair à procura dessa ovelha, encontrou dentro de uma caverna e casualmente se deparou com alguns vasos de barro envelhecidos, contendo vários pergaminhos antigos em adiantado estado de decomposição. Sem saber do que se tratava, os recolheu e levou para alguns comerciantes, na esperança de que os pudesse vender. Nem ele, nem seu companheiro, nem mesmo os primeiros a verem o achado, tinham a menor ideia de que estavam diante de uma descoberta que chocaria o mundo, e muito menos de que aquele achado era apenas a ponta do iceberg, porque depois se descobriria que outras 10 cavernas estariam repletas de vasos contendo outros manuscritos. Tópico 1.2. Tesouros em vaso de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Todos sabemos que estas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, se referem ao tesouro divino que nós, os crentes, trazemos dentro de nós. No entanto, esta expressão se encaixa perfeitamente neste contexto,
Ao longo de 9 anos, cerca de 870 rolos de pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas ao longo do litoral do Mar Morto, contendo vários livros da Bíblia e vários outros livros não canônicos. Esses rolos estavam datados entre 200 a.C. e 68 d.C., e alguns deles estão profundamente decompostos em milhares de fragmentos que vêm sendo remontados como um quebra-cabeças ao longo de 60 anos, desses 60 anos. Um dos mais valiosos rolos da descoberta é o livro do profeta Isaías, que foi achado quase intacto. Os rolos estão escritos em hebraico, aramaico e grego. Tópico 1.3. Os livros canônicos. Várias cópias de livros do cânon foram encontrados nessas diversas cavernas. 39 de Salmos, 33 de Deuteronômio, 24 de Gênesis, 22 de Isaías, 18 de Êxodo, 17 de Levíticos, 11 de Números, 10 dos profetas menores, 8 de Daniel, 6 de Jeremias, 6 de Ezequiel, 6 de Jó e 4 de 1º e 2º Samuel. Embora muitos outros livros não inspirados tenham sido achados também, não nos prenderemos a eles, porque o nosso objetivo aqui é mostrar a influência que esse achado tem sobre a confiabilidade das escrituras sagradas. Essas cópias, produzidas desde 200 a.C. pelos essênios, com a intenção de preservar o texto sagrado, serviriam como uma bomba entre os céticos do cânon das Escrituras. Até esta descoberta, muitas suspeitas eram lançadas sobre a confiabilidade das traduções da Bíblia, as quais literalmente se diluíram por si só. Tópico número 2, o valor da descoberta. Imagine a maior descoberta arqueológica moderna chegando às suas mãos por pura, entre aspas, sorte. Colocamos sorte, entre aspas, porque nós sabemos que nada disso está fora do controle soberano de Deus. Esses rolos foram postos naquelas cavernas sob gerenciamento de Deus para serem encontrados no tempo certo, para pôr fim a certos debates acerca da sua palavra. Aquele beduíno não tropeçou naquela caverna por pura sorte. Deus estava lá o empurrando para dentro da mesma porque era chegada a hora. Agora veremos o valor desta descoberta para as escrituras e para o mundo científico. Tópico 2.1. Textos quase completos. A maioria desses manuscritos era escrita em material orgânico, couro ou papiro, portanto é natural que se decomponham com o tempo. No entanto, embora alguns realmente estivessem partidos em milhares de pedaços, outros estavam milagrosamente quase intactos. Um bom exemplo foram as 22 cópias do livro de Isaías que estavam em perfeito estado de conservação. É o manuscrito do Velho Testamento mais antigo naquele estado de conservação existente. Somente os livros de Isaías, por si só, trouxe benefícios incalculáveis para o cânon, bem como para a fé cristã. Tópico 2.2. Fidelidade textual. Quando você traduz um texto antigo, muitas vezes ao longo da história, você corre o risco de alterar o seu conteúdo se os métodos de tradução não forem extremamente rigorosos. Baseados nesta premissa, críticos do cânon alegavam que o texto contido na Bíblia de hoje não tinha a mínima possibilidade de estar fiel aos originais. Bom, os rolos do Mar Morto desmentiram esta tese. O livro de Isaías é 100% idêntico ao texto que nós temos hoje na nossa Bíblia em português. As variações encontradas na Torá, o Pentateuco, são tão minúsculas que os manuscritos foram considerados idênticos ao texto que conhecemos hoje. Os rolos do Mar Morto provam, sem sombra de dúvidas, que o texto sagrado foi preservado com 100% de confiabilidade. Tópico 2.3. Profecias messiânicas. Outra bomba, dessa vez no meio judaico, foi a confirmação da integridade de profecias messiânicas, como, por exemplo, Isaías 7,14.
Abre aspas, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Fecha aspas. Os judeus antimessiânicos alegavam uma alteração etimológica na palavra hebraica alma, aqui traduzida como virgem, com a finalidade de dar a Jesus o status de Messias. Bem, o texto de Isaías encontrado no Mar Morto diz exatamente isto, com 100% de acerto. Os rolos de Isaías são pelo menos 1000 anos mais velhos do que os manuscritos conhecidos até então. Tópico 3. O que os rolos do Mar Morto provam? O povo de Deus não vive por vista, mas sim por fé. Nenhum de nós precisa de uma descoberta arqueológica para afirmar que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, porque nenhuma descoberta arqueológica pode ser mais forte do que a transformação que esta palavra realizou nas nossas vidas. Todos nós somos a evidência viva do poder e da autenticidade da Bíblia. Porém, Deus não reservou esse tipo de surpresa para o tempo do fim por acaso. Deus sabia que este era o meio mais eficiente de se comunicar com o mundo incrédulo, as evidências. Tópico 3.1. As histórias bíblicas são verídicas. Foram encontrados nesses rolos histórias bíblicas escritas paralelamente ao texto canônico. Um rolo encontrado na Caverna 11, chamado de o Rolo do Templo, o maior de todos os rolos encontrados, com 8.148 metros de comprimento, conta com detalhes a história de Abraão levando Isaac, seu filho, para o sacrifício, Gênesis 26, e dá Gênesis 22, e dá as razões do porquê Abraão o teria feito. Tópico 3.2. A Septuaginta é confiável. Esse achado também pôs fim a um debate medieval. Seria a Septuaginta uma tradução confiável? É LXX, né? Sim, os rolos provam que sim, foram encontradas algumas pequenas variações entre o texto da Septuaginta, o texto massorético e os rolos do Mar Morto, porém essas variações mostraram-se tão insignificantes que não dá para considerá-las como discrepâncias preocupantes. Um certo percentual de pequenos erros gramaticais ou mesmo de ortografia são perfeitamente aceitáveis em textos transcritos sucessivamente ao longo da história, 100% à mão. Hoje, quando escrevemos qualquer texto no computador, o próprio programa de texto usado faz as devidas correções. Aqui estamos falando de milhares de manuscritos que foram sendo copiados à mão, sem nenhuma ajuda tecnológica, senão a concentração humana ao longo dos séculos. Conclusão. Aqui está um vislumbre do incalculável valor das escrituras sagradas. Além das razões que damos aqui, existem muitas outras que nos impulsionam a estudar as escrituras e sobre as escrituras. É por esta razão que queremos, nas próximas lições, mostrar todas as nossas razões do porquê acreditamos nesta palavra como a única verdadeira palavra de Deus. Não se esqueça de ver no meu canal no YouTube as lições anteriores deste tema número 1. São 6 temas que nós vamos estudar neste estudo devocional do Velho Testamento e cada tema tem as suas respectivas lições. A paz!